Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? E Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? E Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, espera-se que de imediato se faça uma condenação dos ricos, né? Dizendo que a porta é estreita, né? E que os ricos não entrarão no céu. Porém, há que se fazer uma distinção entre a riqueza e o rico. Porque há pessoas muito ricas que são extremamente pobres, com o espírito voltado para o querer e a vontade de Deus. E há também o inverso, pessoas pobres, no sentido de bens, e extremamente ricas, ou seja, extremamente fechadas, que bastam-se a si mesmas, né? Que não são capazes de olhar à sua frente, de perceber o seu redor. Jesus, o enviado do Pai, Jesus, o rosto do Pai, Jesus, o agir do Pai, segundo as palavras dele mesmo, né? Quem me vê, vê o Pai. E as coisas que eu faço são as coisas que o Pai quer, né, que eu faça. Então, o agir de Jesus, o ser de Jesus, é o próprio Pai. Né? Jesus, o rosto de Jesus, é o rosto do próprio Pai. O próprio Papa Francisco já nos escreveu na abertura do Ano da Misericórdia, né, que Jesus, o vulto, né, é o rosto, é o próprio Deus. E Deus acolhe, como nós vimos aqui na primeira leitura, acolhe de maneira muito mais especial, né, de forma muito especial, aqueles que estão na aflição, né, no sofrimento, na dor. E a gente pode afirmar assim que quando a dor vem morar assim no nosso coração, quando a dor se instala na nossa vida e que fica difícil caminhar, difícil dar os passos,
Na verdade, já não sou eu que vivo, não somos mais nós que vivemos, mas é o próprio Deus que nos dá vida, é o próprio Deus que nos faz fortes. Já não sou eu que vivo, de São Paulo, é Deus que vive em mim. Quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Então, essa misericórdia de Deus que encontra a fraqueza, a fragilidade, o sofrimento do humano, é que nos faz viver. E a graça de Deus é que a gente possa perceber esse seu agir. Né? Por quê? Porque a graça de Deus acontece em nossa vida todos os dias. Algumas vezes nós percebemos esse agir, mas em geral as pessoas vivem, né, o seu cotidiano, o seu dia a dia, sem perceber esse toque de Deus. E há de convir que quando as pessoas percebem que foram tocadas por Deus, elas são tomadas de uma grande alegria. Né? Mas Deus toca em nossa vida todos os dias, todos os momentos. Né? A palavra dele diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que ele, o Pai, esteja ciente, né? Cônscio disto. Então, essas pessoas que têm muito, ou essas pessoas que nada têm, são chamadas a descobrir um outro tesouro, que é o tesouro do próximo. Né? O próximo. E tendo muitos bens ou poucos bens, se você, com aquilo que você tem, você encontra o próximo, você encontrou a Deus, encontrou a graça de Deus. Este moço, né, que vivia a religião muito bem. Ele vivia tão bem que ele perguntou: qual dos mandamentos eu tenho que seguir? Porque ali na Palestina, no tempo de Jesus, pela ação dos fariseus, não tinha apenas 10 mandamentos, mas tinha 600 mandamentos. Né? Tinha mandamento para tudo. Né? Os fariseus, eles eram detalhistas na lei. E para que você possa cumprir o querer e a vontade de Deus, então eles foram multiplicando os mandamentos, e de fato não tinha 10 mandamentos, eram essa quantidade enorme de mandamentos que, na verdade, Jesus resume toda aquela grande quantidade de mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo de maneira profunda. Né? E uma segunda parte da minha fala é essa questão do próximo. Para nós hoje é muito fácil de entender quem é o próximo. Mas para as pessoas lá no tempo de Jesus, até para as pessoas religiosas, eles viviam sobre a marca, o selo da teologia da retribuição. Né? O templo era o templo da retribuição, como hoje a teologia da prosperidade. Então, se eu tenho alguma coisa, é porque Deus me deu. E aquela pessoa que não tem, por óbvio, Deus não deu. Numa sociedade com 2, 3% de ricos, né, e 90% de pobres, como era aquela sociedade, então Deus tocava só naqueles ricos. E todos aqueles pobres estavam em pecado. Os fariseus, por exemplo, tinham nojo dos pobres. Né? Eles achavam que os pobres eram grandes pecadores, porque só um pecador não tem um carro com uma roda dessa grossura. Entendeu? Só um pecador. Só uma pessoa que está na graça de Deus que tem um carrão com uma roda dessa grossura. Era a mentalidade daquele tempo. Então, a igreja daquele tempo era a igreja da retribuição. Né? Eu dou para Deus e Deus dá para mim. Né?
E aí, viver aqueles 600 mandamentos era para poder garantir esse negócio com Deus. Você amarrava o agir de Deus, obrigava Deus a agir na sua vida porque você seguia toda aquela grande quantidade de mandamentos. E por isso esse jovem que tinha muito, né, e que era um bom religioso naquele contexto, teve essa autoridade de perguntar para Jesus, mas qual o mandamento? E aí então Jesus vai dizendo alguns desses mandamentos e ele com muita tranquilidade diz assim, mas eu já vivo tudo isso, não é? Eu já vivo. Tem muitos de nós que têm essa consciência. Eu faço a vontade de Deus. Então tá bom. Se você faz a vontade de Deus, então vai, vende o que você tem, os bens que você tem e dá ao pobre, ao próximo. E aí, então, ele não entendeu nada, porque eles tinham muita dificuldade de entender quem é o próximo, quem é o pobre. Eles entendiam quem é aquele que não tem a graça de Deus, quem é aquele que não tem a bênção de Deus. E não tendo, e por não ter a bênção de Deus, não tem bens. Não é? Mas a pessoa do pobre, né, o outro como tal, eles não tinham condição de entender, de compreender, porque esse outro é um não ser, né? Não é uma pessoa, é uma coisa, é algo que não está sob a graça de Deus. Pois bem, amados, o pobre é, sim, o sinal da bondade, o sinal da misericórdia de Deus. Aproximemo-nos dos pobres, aproximemo-nos dos pequenos, sigamos a nossa fé, vivenciamos a nossa fé na perspectiva da acolhida do outro e do outro que menos tem, não é? Porque, por certo, essa condição da negação do mundo, não é? É a afirmação das coisas de Deus. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.